Ok. Eu gostaria de deixar um abraço para uma pessoa que eu quero que seja gravado, porque ela sempre assiste a gravação depois. É a mãe do Marcos. Eu soube que ela tem acompanhado os nossos estudos de louvor e adoração lá, sobre música, louvor e adoração. A nossa irmã Vali. Que Deus abençoe, viu? Grande abraço, obrigado pela honra de estar acompanhando os nossos estudos. Muito bem. Nós temos falado sobre música, louvor e adoração, falado sobre a necessidade que temos de ter e experimentarmos em nossa vida o que é ser verdadeiramente ou verdadeiro adorador, para que possamos dar ao Senhor aquilo que é digno dele. Estávamos e terminamos falando um pouco sobre a questão de as letras, né? Aquilo que nós cantamos, a fonte de inspiração do louvor, na verdade, falando um pouco sobre que nós podemos ver em toda a história bíblica que aqueles que compuseram, aqueles que foram usados por Deus para compor músicas especialmente nos Salmos e tudo, eles eram nada mais, nada menos que profetas. Então, a inspiração do louvor, ele provém de uma questão profética, né? Isso é muito profundo quando nós pensamos e trazemos para a nossa realidade a necessidade de darmos a Deus o louvor que é devido a Ele nesse sentido. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão da liberdade ou disciplina dentro do louvor. Por que isso? Porque nós temos, às vezes, vivido um tempo em que nós pensamos que tudo é permitido dentro do contexto, especialmente de música, especialmente desse ambiente musical da igreja. Muita gente, às vezes, pensa que tudo é permitido. Ou seja, se usa muito o contexto do versículo, né, de 2 Coríntios 3:17, onde diz assim, onde está o Espírito, aí há liberdade. Onde está o Espírito, aí há a liberdade. Então, muitas vezes as pessoas querem usar deste versículo para dar um enfoque do seguinte: vale tudo, qualquer coisa é permitida, qualquer coisa é aceita, qualquer coisa que nós fazemos pode ser oferecido a Deus de qualquer maneira, especialmente no que se trata do louvor. Mas isso não é verdade, não é assim que as coisas funcionam. Esse versículo onde há o Espírito de Deus, ali a liberdade, ele é muito mal interpretado dentro do seu contexto, né? E nós, pensando nisso em relação à música e pensando em relação a louvor, nós devemos entender o seguinte, que tanto a música como o cântico, eles precisam e dependem de liderança e submissão. E, sobretudo, disciplina na forma de fazê-lo, na forma de oferecer, na forma de adorarmos e darmos ao Senhor o nosso culto, né? Essas coisas de, por exemplo, eu posso fazer do meu jeito, da minha maneira, não há uma regra, não há nada, tudo pode, porque é o Espírito quem dá. Isso não flui e não deve ser entendido dessa forma. Em 2 Coríntios, esse versículo onde fala onde há o Espírito da liberdade, em 2 Coríntios 3, 13 e 14, diz assim, olha só, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. E no versículo 16 diz, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aqui, Paulo está dizendo o seguinte, que só depois da conversão em Cristo é que há verdadeira liberdade de se aproximar de Deus e vê-lo com o rosto desvendado. Nós falamos sobre essa questão de que pelo sangue nós podemos nos aproximar de Cristo para dar a ele o perfeito louvor. Nós falamos que só uma pessoa convertida pode oferecer a Deus
o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. E essa passagem, ela fala exatamente sobre isso. Fala que só pode se aproximar de Deus aquele que tem o seu rosto desvendado, ou seja, o véu é retirado. E esse véu é retirado quando? Quando nós conhecemos, quando nós nos convertemos em Cristo Jesus. Aí sim entra o contexto que aonde há o Espírito, há liberdade. Ou seja, nós devemos entender que o culto ele tem que ter decência e ordem. Um culto ele não pode ser produzido de qualquer maneira, de qualquer forma. Ele simplesmente tem que ter alguma essência, ele tem que ter uma liderança, ele tem que ter uma submissão, ele tem que ter uma ordem para acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas acham que simplesmente porque o Espírito está presente, usam a ideia de que o Espírito está presente, qualquer forma de música, qualquer forma de louvor, qualquer forma de adoração cantada, isso serve para Deus. E isso não é verdade. Não é assim que as coisas funcionam. Não é em todo ambiente, não é todo ambiente que cabe. Em que sentido? Não é, por exemplo, eu já falei aqui uma vez que eu assisti num programa de final de ano na Rede Globo, de uma pessoa que fazia lá a sua festa de final de ano, é o Luciano Huck. Ele fazia a festa dele lá de final de ano na beira da praia, ao ar livre. E, de repente, você tinha Ivete Sangalo, você tinha pagode, mas você tinha também Diante do Trono, você tinha... eu esqueci agora o nome de um rap evangélico que cantava. Agora, várias pessoas participando juntos. E o interessante é que as pessoas cantavam ali, por exemplo, quando o Diante do Trono entrou e cantou, todo mundo da plateia levantou a mão e ficou como se estivesse adorando. Quando ele saiu e depois veio as músicas de Axé da Bahia, o pessoal dançou tudo igual. E a frase que, para mim, resumiu aquilo tudo foi dada pelo Luciano Huck no final do programa. Quando ele pegou as flores e foi saltar ondinhas, né? Salta 7 ondinhas em oferenda a Iemanjá, como uma forma de ser abençoado ali no início ou no final do ano para o início do novo ano. E aí ele virou e falou o seguinte, ele falou, olha, minha sogra é evangélica, a Angélica é católica, eu sou judeu, e realmente tudo isso que a gente viu aqui hoje é o que o Brasil é, o que o caldeirão do Huck, na época, Huck, ele falou, é o que o caldeirão do Huck é uma verdadeira mistura, é uma verdadeira mistura. Então, amados, quando nós pensamos que onde há o Espírito, a liberdade, nós devemos entender o seguinte, não é todo lugar que a gente pode simplesmente pensar que a gente vai fazer daquele lugar um lugar de culto e de adoração simplesmente de qualquer maneira. Por quê? Porque é necessário decência e ordem para se fazer. É necessário, amados, que nós entendamos que as coisas precisam fluir de uma maneira correta. E isso dentro do ministério, dentro da vida, dentro de um louvor da igreja, isso é muito importante. Por exemplo, hoje nós vivemos um tempo, quando nós pensamos sobre liberdade ou disciplina, tem muita gente, aí eu vou falar diretamente para os músicos, né? E até também os cantores. Muita gente que não gosta de ensaiar, já ouviram isso? Eu não gosto de ensaiar. Eu não gosto de ensaiar. Tem que ser tudo... O espírito tem que fluir. O espírito tem que fluir. E as pessoas esquecem, amados, que o espírito não vai fluir sem que haja uma liderança, sem que haja uma disciplina, sem que haja ordem. As coisas precisam ser assim. É interessante que, dentro da visão de louvor do Antigo Testamento, que nós usamos como um padrão daquilo que nós lemos em Salmos, nós vamos ver que a instituição profética do louvor e do culto a Deus, ela foi ensinada enfaticamente
com o dever de ter direção e ensino e parte de uma liderança humana. Ou seja, o louvor ele não pode simplesmente existir do nada, não se começa a fazer do nada. É necessário que haja uma função para esse louvor, é necessário que haja uma finalidade para o louvor. Louvor não pode ser entretenimento. Essa é a grande questão. Por que eu estou falando sobre disciplina, sobre liberdade? Sabe por quê? Porque hoje as pessoas pensam que participar e vir para o louvor da igreja é simplesmente vir para sentir-se completo e feliz, realizado, e simplesmente satisfazer as suas vontades e os seus anseios naquilo. E esquecem que aquilo que foi instituído por Deus tem uma finalidade, a finalidade de dirigir, de ensinar, de edificar, de nos dar uma direção. O louvor existe para isso. E isso é tão sério que lá em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 6, nós vamos ler o seguinte, olha o que diz. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Ou seja, as pessoas que faziam e que estavam à frente do louvor daquela época, eles estavam debaixo da autoridade de alguém. Eles estavam sendo instruídos. A Bíblia diz em 1 Crônicas 25:7 que havia escalas tanto de professores como também de discípulos nessa área. 1 Crônicas 25:8 diz assim, olha, junto com seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então, tiraram sorte entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. Olha só, o louvor na casa de Deus, ele depende tanto de unção espiritual, quanto também de uma boa liderança humana, principalmente de ensino e conhecimento bíblico, disciplina espiritual, para que a coisa flua da forma correta. Então, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Ministério de louvor, canto, música na igreja, não é algo simplesmente que se faz porque sabemos tocar. Não é algo simplesmente que fazemos porque temos uma voz afinada. Muito pelo contrário. É muito mais importante, antes de mais nada, sabermos que nós temos que ter uma direção espiritual quanto àquilo que estamos oferecendo a Deus. E aí entra essa questão. Dirigir louvor é ministério? Dirigir louvor, estar na frente da igreja. Por exemplo, eu vou lá para frente ministrar o louvor. Isso é ministério? Será que isso é ministério? É interessante que, naturalmente, irmãos, nós vamos pensar o seguinte, uma pessoa que tem talento musical, que tem uma voz bonita, que sabe cantar, que sabe tocar, isso é gostoso de se ver, é gostoso de se ouvir? É. Mas isso, irmãos, não quer dizer que essa pessoa, por saber tocar, por saber cantar, ela esteja apta a exercer o ministério de estar dirigindo ou cantando ou levando o povo à adoração na igreja. Geralmente, nós colocamos e procuramos as pessoas que têm uma voz boa para cantar na igreja. Nós procuramos pessoas que têm, pelo menos, saibam dedilhar um violão ou tocar o melhor possível. Só quando eu toco que não, né? Aí é catástrofe. Mas, geralmente, nós procuramos pessoas que saibam fazer da melhor maneira possível, apresentar aquilo que é talento, aquilo que é música, aquilo que é canto. Mas nós devemos entender uma coisa, amados, que pessoas que sabem cantar e que sabem tocar, se elas não têm intimidade, vida com Deus, elas não passam de animadoras de auditório. Elas não passam de pessoas que estão entretendo o povo.
entretenimento. E essa é a grande questão de hoje. Nós temos as pessoas que estão ministrando ou dirigindo louvor, encarando isso como um ministério ou como entretenimento. Encarando isso como realmente algo que eu faço para servir, para levar o povo à adoração, para edificar a igreja, a ponto de estimular essa igreja ao louvor e à adoração, ou simplesmente para mostrar a bela voz, o belo canto, mostrar o meu dedilhado, o som que eu sei tirar do instrumento. Qual é a nossa responsabilidade? O que é que nós estamos fazendo em relação a isso? Porque, olha, uma pessoa pode ter uma voz linda e pode tocar muito bem, mas ele pode não ter nenhum carisma espiritual. O que eu quero dizer com isso? Ele pode não ter nenhuma unção. Nenhuma unção. A Bíblia fala em Colossenses 4:17, diz assim: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Olha só, a palavra ministério, segundo o dicionário, né, ele significa execução de uma tarefa, de uma obra, atividade, trabalho, ocupação exercida por alguém, cargo, função, profissão. Nós sabemos, amados, em Efésios 4:11-12, que diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos, o ministério, ele edifica a igreja. O ministério, ele vem com a finalidade de edificação da igreja. Ou seja, quando alguém está à frente da igreja cantando ou tocando, e ele tem esse ministério na sua vida, ele tem isso como um serviço que ele presta ao Senhor, como resultado daquilo que Deus deu a ele. Ele tem isso que ele faz como algo prazeroso, que ele entrega ao Senhor como fruto de gratidão por tudo que Deus deu a ele. Então ele faz isso o quê? Ele faz isso de uma maneira que edifica a igreja. Ele faz isso de uma maneira que a igreja se sente acolhida, edificada, a igreja sente a unção e a presença do Senhor nisso. Essa é a grande questão hoje. É que nós temos vivido um tempo, irmãos, onde nós temos muitos bons músicos e até excelentes cantores, mas não vemos a igreja sendo levada à adoração. Nós vemos a igreja sendo levada à emoção. Isso é muito sério. Existe uma diferença entre adoração e emoção. Existe uma diferença entre a pessoa ser levada à emoção extrema e a uma vida de adoração. Veja só, nós encontramos hoje, e eu já participei disso, de grandes concentrações de bandas tocando. Eu já estive nos palcos acompanhando lá de cima, porque tinha amigos, tinha bandas que eu conhecia tocando lá e aquela coisa toda. A gente vai e participa, e você chega lá de cima, você vê aquela multidão. O pessoal canta. Na hora que está cantando, você fica assim, nossa, o pessoal está adorando, o pessoal está adorando. Mas se as pessoas estão adorando, essa adoração ela não acaba quando aquele show, quando aquele louvor ele é encerrado. Por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele é um adorador constante. Ele é alguém que continua levando essa adoração na sua vida, no seu cotidiano, no seu andar. E sabe o que a gente percebe, às vezes, nessas grandes concentrações? As pessoas vão, fecham o olho e se emocionam muito. Se emocionam, choram, atendem a apelo, vêm à frente, gritam, pulam. Mas quando eles saem dali, o comportamento deles não tem diferença nenhuma de alguém que estava em um show de música secular, de alguém que estava em um show de
de um grupo qualquer que não estava envolvido o nome de Deus. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu já vi pessoas saírem do meio de um culto desse e, quando entrarem no carro, abaixarem as calças e virarem as nádegas para fora das janelas dos carros e saírem fazendo isso. Eu já vi no meio de um show evangélico as pessoas inflarem preservativos e ficarem jogando para cima. Ou seja, elas ficam emocionadas, elas ficam alegres, elas ficam, sabe, elevadas com tudo isso. Mas elas não têm e não são levadas à verdadeira adoração. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. E aí as pessoas podem falar, mas aí não é culpa daquele que está lá. Mas aí não é culpa de quem está adorando, não, de quem está ministrando, de quem é culpa daquele povo que ali está. Essa é uma responsabilidade. Porque, irmãos, aonde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. A liberdade para quê? Para que o Espírito Santo haja no coração das pessoas. A liberdade para que o Espírito trate. E uma das coisas que a gente percebe na verdadeira adoração é que há contrição, há arrependimento, há reconhecimento de pecado e há mudança de atitude. Há mudança de atitude. Então, quando nós falamos em verdadeira adoração, nós não podemos pensar simplesmente em pular, chorar, cair no chão de joelhos, falar em outras línguas. Não é isso, irmãos. A verdadeira adoração é mudança de vida. É mudança de vida. Uma vez, eu estava conversando com uma ovelha. Eu estava conversando com uma ovelha minha. Eu estava acompanhando um vídeo de uma palestra onde eu fiquei assustado. Eu fiquei muito assustado, porque o que acontecia naquele vídeo eram coisas absurdas, sabe? Absurdas. Não vou entrar no mérito da questão, mas o que eu vi, para vocês terem uma ideia, era tão absurdo que depois de 3 horas de culto, mais ou menos, com mais de 2.000 pessoas reunidas, 3 horas não, umas 2 horas e pouco de culto, mais de 2.000 pessoas reunidas, de repente o pessoal virou e falou assim, agora Jesus vai entrar aqui. E quem não sair da frente vai ser arremessado para o lado. De repente eles começaram a entrar como se fosse uma arca, e as pessoas começaram a pular, assim, a cair para trás, como se estivessem sendo arremessados para trás por uma força superior. Aí eu pensei, olha, eles estão reunidos há 2h30, mais ou menos. E só agora Jesus vai chegar no meio deles? Tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma coisa errada nisso aí. E o que eu vi, isso é só o mínimo, o que eu vi foi coisa absurda. Mas o que me chamou a atenção é que no meio daquilo tudo, eu vi uma pessoa que era ovelha da minha igreja. Uma pessoa que tinha até um cargo de liderança. Essa pessoa estava lá participando daquilo tudo, sabe? Com as mãos levantadas, balançando e aquela coisa toda. E eu fiquei olhando aquilo e eu fiquei assustado. E eu chamei essa pessoa para conversar. E aí eu perguntei para ela, vem cá, o que foi aquilo? Aí ela falou assim, ai, pastor, foi maravilhoso, porque a adoração foi maravilhosa, o cântico, eu saí de lá simplesmente, sabe? Aí eu perguntei, vem cá, o que aconteceu nessa adoração de tão maravilhoso? Aí ela falou assim, não, porque, olha, quando eu comecei a adorar, eu me senti balançando toda, eu balançava o corpo todo, eu sentia isso tudo balançando, e todo mundo ficou ali balançando assim, você sentia como se alguma coisa te agarrasse e te sacudisse. Irmãos, aí eu virei e falei para ela assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, sacudir é fácil. Aí eu levantei, fui, peguei no ombro dela e falei, sacudir, eu te sacudo. E eu sacudi ela. Eu falei, sacudir é fácil, eu estou te sacudindo. O que eu quero saber é o seguinte, o que mudou? O que mudou na vida daquelas pessoas? Ela falou assim, mas a presença de Deus veio sobre nós de uma maneira maravilhosa. Aí eu falei, tá, então deixa eu perguntar uma coisa. Quando vocês saíram dali, o que aconteceu? O que você fez? Aí sabe o que ela me falou? Ela falou que quando ela saiu daquela experiência, onde o Espírito teve a liberdade de agir entre eles e fazer do jeito que ele queria, porque o vento sopra onde quer, do jeito que quer, porque aonde há o Espírito, ali há a liberdade.
Então, ela falou que quando ela saiu dali, ela simplesmente, quando ela chegou em casa, ela sentiu verdadeira liberdade de adorar, de cantar, de louvar ao Senhor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com todas as letras para vocês. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Não tem outra coisa para falar senão isso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o Espírito Santo de Deus realmente se manifesta na vida de uma pessoa, se manifesta na vida de uma igreja de forma poderosa, as pessoas simplesmente elas não vão sair dali com vontade de cantar em casa. Elas vão sair dali com vontade de chegar nos pontos de ônibus, de andar pelas ruas, aonde elas estão, anunciar que Jesus é Salvador. Essa é a questão. Essa é a grande questão do louvor e da verdadeira adoração. O que nós vemos hoje na questão do louvor e da adoração é que as pessoas estão muito mais preocupadas em se emocionarem, em sentirem aquela gama grande de emoção, em experimentarem o choro, a alegria, sabe? Esse coquetel de emoção que a música nos propicia. Mas esquecem que a verdadeira adoração nos leva e vai trazer uma transformação de vida, uma edificação. Não há quem se torne, quem adore ao Senhor em espírito e em verdade e continue do mesmo jeito. Nós temos que ser e sairmos diferentes. Então, irmãos, olha só, nós devemos entender que ministrar louvor é muito mais do que simplesmente levar as pessoas a uma emoção. E uma outra coisa que eu quero dizer que é muito séria. Nem sempre, mesmo uma pessoa que possua o dom do Espírito, ela vai exercer o ministério. Porque um ministério, amados, olha, o que é um ministério? O ministério é um dom do Espírito sendo desenvolvido constantemente. O ministério é isso. É um dom do Espírito onde a pessoa desenvolve isso constantemente. Ou seja, ela vai depender, ela vai usar esse dom de uma forma constante e isso vai trazer crescimento espiritual para a própria pessoa como para os demais. Quer ver um exemplo disso? Em Números 11, 25, a Bíblia diz assim: o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Os 70 anciãos que estavam junto com Moisés, a Bíblia fala que Deus veio, tirou uma porção do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre esses 70 anciãos. A Bíblia diz que, na mesma hora, esses 70 anciãos começaram a profetizar. Eles profetizaram e falaram coisas que eram de Deus. Mas a Bíblia diz que, depois daquele dia, esses 70 homens nunca mais profetizaram. A mesma coisa aconteceu com Saul. Em 1 Samuel 10, 11 a 12, diz assim: quando os que já o conhecia viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas. Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? A Bíblia fala que Saul, logo que ele foi ungido rei, ele juntou-se com os profetas e a Bíblia fala que ele profetizou. Mas somente aquela vez. Nunca mais ele fez isso. Nunca mais ele voltou a fazer isso. Então, é interessante que a questão toda, da questão do o dom do Espírito, a pessoa pode ter um dom do Espírito? Pode. Mas isso quer dizer que isso vai se tornar um ministério nele? Não, não. Ele pode exercer aquele dom uma única vez. Ministério é aquilo que ele vai exercendo esse dom continuamente, e aquilo vai edificando as pessoas e ele também vai crescendo em relação a isso tudo. Ou seja,
nós precisamos entender que um dom ministerial nem sempre é desenvolvido em um ministério. Nem sempre um dom espiritual ele é desenvolvido num ministério. Por quê? Porque um ministério exige de cada um de nós dedicação e maturidade, e principalmente uma vida santa e de comunhão com Deus. Eu posso receber um dom e ter um dom de Deus, mas eu posso fazer disso apenas ter esse dom. E isso não vai ser um ministério, não vai ser algo que eu vou usar como um serviço constante diante do Senhor. Então, amados, baseados nesses princípios, nós podemos afirmar o seguinte, que nem todos os cantores e músicos têm um ministério de louvor. Eles podem saber cantar e tocar. Eles podem até tocar uma canção na igreja, eles podem até cantar uma canção na igreja. Eles podem ser usados daquela forma ali, mas isso não quer dizer que eles vão exercer isso como um ministério. Por quê? Porque esta posição depende principalmente da própria consagração desses músicos, desses cantores ao Senhor. Então, o ministério é quando eu recebo um dom e eu me consagro e eu dou isso ao Senhor de forma tal que eu posso ser usado por Ele constantemente para edificação, para o crescimento, para o louvor, né, e edificação da igreja. Então, nós precisamos entender isso e sabermos que cantar, ministrar, dirigir louvor nem sempre vai ser ministério. Às vezes nós vamos ter pessoas que têm este ministério. Às vezes nós vamos ter pessoas na igreja que apenas dirigem louvor. Ele vai lá e canta. E aí nós devemos falar, é isso que nós devemos fazer? É isso que nós queremos? Não. Nós queremos ter pessoas que tenham ministério. Para isso, cada um de nós que nos propomos a fazer, aí é que entra a questão. Se eu me proponho a participar do Ministério de Louvor, se eu me proponho a me colocar à disposição de Deus para servir na área de música da igreja, eu tenho que me consagrar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que buscar ao Senhor. É óbvio, queridos, que nós não vamos colocar e vamos ter ali qualquer pessoa. O mínimo que a gente vai pedir é que a pessoa, pelo menos, tenha um certo grau de afinação, né? Nós não vamos colocar uma pessoa que não tenha nenhum tipo de afinação, que não tenha nenhuma como eu disse, nenhuma noção de ritmo. A pessoa precisa ter isso. E essa é uma outra questão. Por que que de todos os ministérios dentro da igreja, isso é uma verdade, um dos que mais chamam a atenção, onde as pessoas mais querem participar é do louvor. É do louvor. Sabe por quê? Porque traz notoriedade, porque a pessoa fica em evidência. E a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado em não buscar aquele lugar simplesmente para estar na frente das pessoas, para estar ali mostrando ou, né, querendo, olha, eu estou aqui fazendo isso para, né, olha, tá vendo como é que eu sei fazer? Tá vendo como é que eu faço legal? Não, irmãos. A gente tem que fazer isso sabendo o seguinte, Deus tem colocado isso no meu coração e eu quero dar a ele o melhor, o melhor. E eu vou dar a ele o melhor. É por isso que ministério na igreja, antes de mais nada, é resultado de vida, vida de igreja. Para exercermos um ministério na igreja, nós temos que participar da vida da igreja. Nós temos que estar com os irmãos na oração, nós temos que estar com os irmãos na hora de arrumar as coisas na igreja, nós temos que estar com os irmãos na hora de necessidade de fazer um mutirão de mudança na casa do irmão, nós temos que estar ali na hora de levar a comida na casa do enfermo, nós temos que participar da vida financeira da igreja, participar com os missionários. Vocês entendem isso? Ministério não é só chegar, tocar e cantar. Ministério, irmãos, é viver a vida da igreja, é usar o dom que Deus deu para edificação da igreja. E aí sim, quando isso é vivido, quando isso é repetido, quando isso é demonstrado, quando eu faço isso, quando eu me consagro, eu me separo para isso, isso se torna ministério.
Por quê? Porque aquele dom ele é utilizado repetidamente para que aquilo aconteça, para que aquilo traga edificação ao corpo da igreja. Ok? Nós vamos parando por aqui e já tem gente querendo fazer pergunta, então nós vamos estar encerrando nesse momento e abrir aí para conversas, perguntas, acréscimos, podem ficar à vontade. Vamos lá, primeira pessoa, Iracema, pode falar. Pastor Elcio, já que não é completamente relacionado ao louvor, mas você citou a palavra aí e eu queria uma explicação maior. Por sinal, até a Luana lhe mandou uma mensagem aí, postou para você dar com uma pergunta para você, que também tem a ver com que, de certa forma, com que eu vou perguntar. Dá uma olhada aí e eu aguardo. Ok, pode perguntar. A pergunta dela é a respeito de profecia. Então, é o que me veio na mente ao senhor. O que é profecia? O que é profecia? Profecia é sempre relacionada ao futuro ou não? Porque quando você ouve assim, as pessoas falarem de profecia, você vê sempre elas ligando a profecia a uma coisa futura. Uhum. Mas se, por exemplo, esses 70 anciões saíram por aí profetizando, e a Bíblia fala de várias pessoas que profetizam, né, em grupos assim. Essas pessoas estariam sempre falando coisas futuras a respeito de alguém? Eu não acredito que sim. Então, o que é profecia? Olha só, a profecia, se a gente for olhar biblicamente falando, a profecia é Deus falando ao homem. E ele pode falar de forma oracular, ou seja, de forma direta, ele fala através da palavra, ele fala através de visão, ele fala através de sonhos. De N formas Deus fala. O que nós podemos dizer sobre profecia é o seguinte: é a palavra de Deus dada sobre acontecimentos que vêm acontecer, mas não somente sobre previsões de futuro. A Bíblia fala que a profecia ela edifica, consola e exorta. Ou seja, a profecia, quando ela é dada, ela não é uma questão. A gente tem a mania de olhar as profecias simplesmente como uma previsão, ou seja, como algo de prever alguma coisa que vai acontecer. Não. A profecia ela vem também, às vezes, para revelar o que está no coração da pessoa. Ela vem para trazer uma palavra de consolo a uma pessoa que está amargurada, que está profundamente angustiada por alguma coisa, e Deus traz uma palavra que vai trazer esse consolo a essa pessoa, sem que ninguém saiba, sem que essa pessoa não tenha falado com ninguém, porque é algo sobrenatural. Então, a profecia não necessariamente ela é uma previsão de futuro. A profecia ela pode sim, claro, falar sobre algo futuro, mas a profecia ela pode trazer simplesmente algo, por exemplo, algo que eu tenho no meu coração, uma dor, uma interrogação, uma dúvida, uma angústia que eu tenho no meu coração, e somente eu e Deus sabemos, e eu tenho falado somente com Deus, e Deus, na sua graça e misericórdia, resolve usar alguém de uma forma profética para trazer o quê? Um consolo, uma exortação, uma edificação à minha vida, e isso pode acontecer. Então, isso seria uma profecia. Então, essa é a grande questão. O que nós temos que entender é que, por exemplo, isso que a Luana está falando aqui, muitas vezes uma pessoa ela pode ser usada em profecia apenas uma única vez, naquele momento, sim, isso não quer dizer que ela seja uma profeta. Isso quer dizer que a pessoa ela tem a manifestação do dom espiritual que há nela, que a Bíblia fala sobre essa questão de dons, e que ela, então, é usada naquele momento para o quê? Para ser usada e trazer uma palavra profética a alguém ou em algum contexto
ali naquele momento. Isso não quer dizer que a pessoa seja uma profeta que vai fazer isso repetidamente. Pode ter sido uma única vez, pode ser uma outra, não sei. Isso é Deus quem faz, porque Deus usa cada um conforme a sua vontade, conforme a sua liberdade. Mas a profecia, Iracema, ela não tem esse caráter apenas de previsão daquilo que vai acontecer. Agora, uma coisa é certa, a Bíblia deixa claro, e isso é muito importante a gente ver quando a gente pensa em profecia, é que aquilo que eu falo, que Deus falou, não existe como cair por terra. Se ele falou, vai se cumprir. Tanto que uma das formas que Deus mostra e diz que nós devemos julgar a profecia, qual é? É o cumprimento dela. Se eu falar, assim diz o Senhor, e aquilo não se cumprir, não foi Deus quem falou. Não foi Deus quem falou. Porque aí as pessoas podem falar, mas existem profecias que Deus falou que iria acontecer e o povo se arrependeu e mudou. Sim, essas profecias elas eram condicionais. É quando Deus vira e fala assim, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou fazer isso, 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 isso. Foi o que aconteceu lá com Nínive. Vai lá para Nínive, Jonas, e fala que o meu castigo vai ser esse. O povo se arrependeu. O que Deus fez? Deus não fez aquilo naquele momento. Anos depois, muitos anos depois, quando aquela cidade voltou a fazer aqueles pecados que Deus falou para eles não fazerem, eles viram ser cumpridos na vida deles os resultados daquela profecia. Ela se cumpriu. Ela se cumpriu. Por quê? Porque Deus falou que iria acontecer aquilo se aquele povo continuasse no pecado. Então, essa coisa de eu virar e falar o seguinte, olha, meu filho, Deus diz assim para você, vai acontecer isso, 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 isso. Aí chega lá na frente, não acontece, não é porque você orou. Não, querido, espera aí. Não é assim, não. Essa é a grande, erro que existe. Mas, é como estou falando, não é o nosso assunto. A gente pode até ser um próximo assunto de estudo para nós aqui sobre essa questão desse dom. Mas eu estou falando exatamente sobre a questão de ministério dentro do louvor. Mas o Marciano quer perguntar. Vamos lá. Espero ter respondido, viu, Iracema? Respondeu sim, Elcio. Agora, faltou, eu acho que só você respondeu uma segunda parte da pergunta da Luana, que ela perguntou se o fato daquela profecia ter sido entregue para ela tinha a ver com o louvor. Eu acredito que ela estava aberta para receber, para que o Espírito Santo pudesse trabalhar através dela, e que estou o vendo louvor aqui. abriu o coração. Não tem. Veja bem, uma profecia dada por Deus ou aquilo que Deus quer falar, ela vai ser entregue, ela deve ser entregue independente de louvor ou não. O que acontece aqui é que o louvor, a Bíblia fala que o louvor, Deus habita no meio dos louvores. Então, quando eu louvo, eu adoro. E se uma pessoa verdadeiramente está adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, isso quer dizer que ele está em contato com Deus e Deus pode falar ao coração dele de uma forma mais direta, porque ele está entronizado. Então, esse contato e essa comunicação entre ele e Deus é muito mais real em relação a isso. O louvor pode levar a isso. O que eu vejo com muito cuidado, sabe, Luana, nesse sentido, é o seguinte: muitas vezes o louvor leva as pessoas a uma falsa emoção e leva à entrega de profecias que, na verdade, não tem nada a ver, simplesmente porque se emocionam com a música. Esse é um problema. Então, não é uma questão de ser liberado pelo louvor, mas o seguinte: uma profecia dada por Deus e ordenada por Deus, ela vai ser entregue. Não importa qual seja o ambiente, pode ser o ambiente mais duro, mais ríspido, pode ser o ambiente mais seco do mundo. Se o Espírito falou, o profeta, se ele for obediente, ele vai falar aquilo que Deus falou. Isso não é necessariamente fruto de louvor, é obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Ok? Marciano. Pastor, eu ia falar uma coisa, não nada relacionado ao louvor, mas eu vou esperar para outra ocasião como falar. Eu ia falar realmente a sua profecia, entendeu? Que eu tenho um testemunho vivo da profecia, mas vou deixar para outra oportunidade. Isso, porque realmente não é o nosso contexto, mas eu agradeço então, Marciano. Mas olha, eu creio que Deus ainda fala, viu, queridos? Eu não discordo que Deus fala, mas
A Bíblia fala uma coisa também sobre essa questão de profecia, assim como a gente fala do louvor, e a gente está falando sobre essa questão, é o seguinte, a Bíblia fala que nós devemos julgar os profetas. E assim como lembra que eu falei sobre ouvir música e julgarmos as músicas, vermos a letra da música, sabermos que aquilo é do Senhor ou não, a mesma coisa acontece com tudo. Não é só o profeta, quando a gente fala julgar as profecias, é o seguinte, irmãos, Paulo, quando pregava, ele falou o seguinte, que os crentes, né, agora fugiu até o nome, de Bereia, que os crentes de Bereia eram melhores do que os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque os crentes de Bereia, eles julgavam aquilo que ele falavam indo para a palavra. Ou seja, quando um pastor prega, ele está sendo um profeta. Quando um pastor prega, ele está profetizando, ele está trazendo a palavra viva de Deus ali. E ele também tem que ser julgado. Julgado mediante o quê? A palavra. O grande problema hoje é que nós não conhecemos a palavra, nós não lemos a palavra, então a gente engole qualquer coisa que as pessoas falam. Então, esse é o problema. Então, nós temos que julgar. Julgar a profecia do pastor que é pregado. E se alguém chegar e falar, olha, meu filho, olha, meu servo, Deus diz isso para você. Julgue mediante a palavra. Se você está ouvindo um louvor e as pessoas estão cantando qualquer coisa, ministrando qualquer coisa, julgue conforme a palavra. Por quê? Porque é nossa responsabilidade fazer isso. É por isso, irmãos, que nenhum de nós é inocente em um culto de recebermos, ouvirmos e aceitarmos qualquer coisa que venha sobre nós sem um julgamento. Nós temos que ter essa mente crítica e esse padrão de realmente saber o que Deus quer e o que Deus tem para nós. Entendeu? Isso é muito importante. É minha e sua responsabilidade. Então, nós não podemos simplesmente ouvir qualquer coisa, seja no louvor, seja pregando, seja em que área for, sem nós julgarmos à luz da palavra. À luz da palavra. Ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? Vai ter mais uma pergunta aqui. Eu estou lendo aqui, diz o seguinte, olha, hoje escutei o louvor e fiquei muito espantada. Falava algo assim, que a pessoa ia voltar para calar a boca de muitos, que por um tempo ficou nos bastidores, mas Deus estava agindo, e essa pessoa que foi abençoada ia voltar com os holofotes para calar a boca dos invejosos. Essa pessoa falou que até riu, né, pensando, nossa, que irmão, ele está bem vaidoso. É verdade, olha só, é um tipo de coisa que, irmãos, isso não existe. A Bíblia fala que o servo de Deus, ele não tem que calar a boca de invejoso nenhum, ele não tem que fazer isso. Jesus não fez isso, ele foi como ovelha muda para o matador. Estevão, quando foi apedrejado, ele falou, perdoa porque não sabe o que faz. Esse tipo de canção é o tipo de música, é o tipo de profecia, olha, Deus vai te fazer, e os invejosos vão ficar olhando. Isso não existe, gente, isso não é bíblico. Isso é um padrão totalmente fora da Bíblia. Sabe? É isso que eu estou falando. Quando a gente vê uma coisa dessa, seja numa música, seja no que for, nós temos que saber que isso não provém, que isso não está correto, que isso não vem de Deus. Porque é mais para fazer bem a pessoa do que... O que tem de louvor a Deus aqui? O que tem de adoração a Deus numa música que fala que eu vou estar no palco e o outro vai estar lá, o invejoso vai estar sendo humilhado? O que isso muda? O que isso faz bem? Isso faz bem para quem? Para o meu ego. Como pessoa, eu vou falar, nossa, fui vingado. Isso não é bíblico, gente. A Bíblia fala que a gente tem que pedir por misericórdia, clamar por misericórdia e não desejar essas coisas. Então, são coisas assim bem, sabe, bem realmente erradas. E olha, esse tipo de canção aqui que foi colocada aqui é uma das coisas que a gente mais ouve hoje. É uma das coisas que a gente mais tem no meio de louvor. São canções que falam sobre isso. Quer ver? Olha, tem uma música, irmãos, que eu tenho... Restitui. Que Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo roubou.
Deixa eu falar uma coisa. O diabo roubou ou você entregou? Foi o diabo que roubou? Ou você entregou para o diabo? Amados, o diabo nunca veio em mim e botou a arma aqui e falou, Elcio, faz isso, faz aquilo. Eu fiz, ele me tentou, mas eu fiz. Eu fiz porque eu quis. Eu pequei porque eu quis, porque eu aceitei. E aí, amados, o pessoal simplesmente quer o seguinte, o pessoal é salvo, o pessoal é perdoado, o pessoal é transformado, é feito nova criatura, e agora tem que restituir. Restituir o quê, rapaz? Eu já ganhei mais do que eu merecia. Quando Paulo pede para Deus tirar o espinho na carne, qual é a resposta que Deus dá para Paulo? A minha graça te basta. Para nós, a graça de Deus não basta mais não, irmãos. A gente, além da graça, a gente precisa de tudo que o diabo roubou. Preciso não, irmãos. Eu só preciso do perdão de Jesus Cristo. Esse é mais do que suficiente para mim. É mais do que suficiente para mim. Tudo que vem além disso é graça, é favor imerecido, é favor imerecido, é favor imerecido. Essa salvação já é favor imerecido. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente canta, com o que a gente está sendo ministrado, com o que a gente está ouvindo. Sabe por quê? Quando a gente ouve e começa a pensar nessas coisas, a gente vê uma coisa. A gente vê e vive mais na base da emoção do que no espiritual. Nós somos mais levados a nos emocionarmos ao ouvirmos as canções do que a sermos edificados e ser formado em nós o caráter de Cristo. É isso que nós temos que procurar viver, experimentar quando nós estamos adorando ao Senhor. E é isso que pessoas que estão no ministério têm que entender que é a responsabilidade dele no ministério. É edificar pessoas e não emocionar pessoas. É levar as pessoas a se parecerem, a quererem estar mais perto de Deus. De Deus. E não aplaudirem. Ó como ele faz bonito. Ó como ele canta bem. Ó como ele toca bem. Não, não é nada disso. É Deus quem tem que aparecer. E não nós. Né? Então, isso é muito importante. Irmãos, deu o nosso horário. Olha, espero que tenha sido bom para vocês e que a gente possa voltar a esses assuntos. Fala, Marciano. Marciano botou a mãozinha ali. Não, saudando, pastor. Ah, tá. Eu vi a mãozinha assim, estava de ladinho. Ok. Valeu. Gente, nós vamos orar então, encerrando. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos orar encerrando e que Deus possa